Feliz sábado, tudo bom? Que bom que você voltou. Tenha um feliz sábado, mais uma semana acabou e o convite agora é para você parar, para você descansar. E hoje eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 11 do livro de João, do Evangelho de João. E nós vamos fazer aqui um exercício enquanto nós lemos, nós vamos entender algumas coisas que o texto bíblico vai querer nos ensinar nessa reflexão de hoje. Pode ser assim? Pegue a sua Bíblia, capítulo 11 de João, e leia comigo o relato da morte de Lázaro. E vamos juntos. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Essa Maria era a mesma que pôs perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, ele disse: o resultado final dessa doença não será para a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas se anda de noite, tropeça porque não existe luz nela. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bem, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer é que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele ainda estivesse falando do sono natural. Então Jesus ele disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado de o Gêmeo, disse aos outros discípulos, e ele diz aqui em tom de sarcasmo: vamos lá também nós, a fim de morrer com o mestre. E quando Jesus chegou, fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para os consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pediu a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, ela disse. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa, foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram para trás dela, pois pensavam que ela iria ao túmulo para chorar. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando, viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ele ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde é que foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram: veja como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que ele não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? E eu vou parar aqui a leitura, porque logo depois a gente vai ver um milagre incrível, em que Cristo vai ressuscitar alguém que há mais de 3 dias estava na sepultura, que de acordo com as possibilidades da época, era uma impossibilidade. O que Cristo faz ali, de fato, é se consolidar como sendo o Messias, o enviado de Deus, o Filho do Altíssimo, que tem poder até de ressuscitar pessoas que morreram há muito tempo. Mas o que me chama muita atenção nesse relato é a quantidade de vezes em que existe um questionamento a respeito do tempo em que Jesus leva para poder agir numa situação que é extremamente grave. É um amigo dele, muito amado.
Ele tem pessoas amadas envolvidas na história. E aparentemente Jesus não tem muito interesse em resolver esse problema de uma forma apressada, de uma forma que requer urgência. E por 2 vezes há o questionamento: se o Senhor tivesse vindo aqui antes, o irmão não tinha morrido. E talvez você esteja se perguntando nesse momento, diante de alguma situação trágica que tenha acontecido na sua vida ou na vida das pessoas que você conhece, por que Deus não agiu antes? Porque se Deus tivesse agido antes, quem sabe a gente não estaria nessa situação. E para ser bem honesto, eu acredito que o grande problema do pecado é que se Deus estivesse entre nós, nós não teríamos essa situação. Mas o que nós não sabemos é que Deus tem o seu tempo, Ele tem o seu propósito para realizar as suas ações, as suas obras. E é nisso que nós devemos confiar. Se o relato bíblico nos mostrou e nos deu evidência de que Deus é confiável, de que Ele tem poder para ressuscitar alguém que morreu há muito tempo, então nós podemos confiar que esse mesmo Deus, esse mesmo Cristo, esse Messias, que ressuscitou não apenas pessoas, mas ressuscitou a si mesmo, depois, ao 3º dia, Ele promete voltar para resolver o problema do pecado. Esse problema que aparentemente não tem solução, é uma impossibilidade para nós. Mas Ele é confiável. Cristo é confiável. E quando Ele disse que vai voltar, e quando Ele disse que com a sua vinda Ele também vai resolver o problema da morte, e se Ele é confiável, então há uma esperança para mim e para você. A esperança para mim e para você, ela mora na esperança que nós depositamos no Messias, em Cristo, Filho de Deus, como sendo alguém que é confiável o suficiente para resolver um problema que nós não temos capacidade de resolver. Por isso, meu querido, o meu convite para você hoje: entregue-se a Cristo, não demore-se. Cristo, Ele voltará em breve. Mas enquanto nós esperamos, nós temos uma missão. E essa missão é aceitar o Filho de Deus, seguir os seus passos, seguir os seus caminhos e na esperança aguardar a sua vinda. Porque é na esperança que nós seremos reconstruídos para encontrar com Ele e vê-lo face a face. Você ora comigo? Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o relato da ressurreição de Lázaro, ela também nos traz a esperança de que junto com a ressurreição desse homem que ficou 3 dias na sepultura, também juntamente com a evidência bíblica que nós temos de que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas, ressuscitar a si mesmo, no último dia ressuscitará todos os nossos entes queridos, amigos, aqueles que perdemos. E se viermos também a morrer, essa morte para ti é apenas um sono. E o Senhor restaurará todas as coisas. É nisso que nós confiamos. Nós confiamos na sua palavra, porque o Senhor disse, o Senhor é confiável. E nós temos a esperança de vê-lo face a face em breve. Obrigado. Obrigado pelo seu amor e obrigado pelas suas palavras que nos confortam. Nós te amamos e te aguardamos. Oramos em nome de Cristo, Messias. Amém.